Como diferenciar o transtorno de personalidade borderline de um comportamento excessivamente dependente e carente? Olha, quando a gente vê transtorno ali, a gente já pensa em prejuízo funcional, né. Então eu acho que a grande questão aqui nessa diferenciação é o prejuízo que traz para o dia a dia, para a funcionalidade, para o pragmatismo, né, do paciente. Então eu acho que a diferenciação entre um comportamento, um traço da personalidade que não se encaixa num transtorno, para o transtorno em si, borderline, né, é é isso. Então eu acho que é o prejuízo funcional. Não necessariamente as pessoas serão dependentes, não necessariamente carentes, porque Uhum. essas são duas coisas que estão dentro de um critério diagnóstico, né? E que às vezes não está presente. Então é preciso ver isso, é preciso avaliar também a idade com que isso acontece, porque tem muitas coisas que são mais intensas em algumas idades, né? Mais jovens, né? Mais jovens. Então eu acho que é mais É nesse pelo sentido do prejuízo. transtorno que traz no dia a dia, né? Exato. Nos vários setores, Me né? corrija se eu estiver errado, tá? Não sei se Não, está mas tudo é ok. verdade, é verdade. Na realidade, é aquilo que a gente fala, o espectro, né? Uhum, Todo mundo tem um pouquinho de carência, todo mundo tem um pouquinho de dependência, mas quando sim. aquilo transtorna o teu dia a dia, aí não é uma Aí coisa, já é já uma. passou, Já né? passou do normal. Exato. Próximo, Bru. Como ajudar uma pessoa com transtorno de personalidade borderline ou com traços do transtorno, sem reforçar, sem reforçar ciúme, insegurança e dependência afetiva, e sem magoá-la? Não é fácil, claro, tanto é Uhum. que muitos falam que a gente tem que pisar em ovos, às vezes, para falar Pisando com em ovos é border, uma né? expressão, Uma né? expressão que usam, mas assim, o que eu digo é sempre para validar. Então, a validação, ela Do que geralmente é tá o ponto. sentindo. Exatamente. Mesmo que discorde de tudo, né? A pessoa, às vezes, num momento de crise ali, vai falar alguma coisa impulsiva. A gente, para tentar amenizar essa crise, é sempre bom validar. Então, eu entendo que seus sentimentos estão um pouco difíceis, né? Que está tudo muito, muito, muito complicado, por mais que discorde, né? Uhum. Mas naquele momento é bom validar, aí esperar passar algum momento de crise, se for essa situação, para depois ter alguma reconciliação ou então conversar sobre algo que divergiu. Mas eu acho que a validação ela é fundamental, Uhum. mesmo que discorde, né? Que a gente faz até com idosos, né? Que estão demenciando. A gente tem Sim, essa paciência, né? exato, Como a gente tem com criança, né? exatamente. Muitas vezes acolhe para depois dar a explicação. E eu acho que também o entendimento de que, do mesmo jeito que tem pessoas que têm crises convulsivas, que são diabéticos e que precisam de cuidados, às vezes uma crise de impulsividade do border vai necessitar desse entendimento. Então, muitas vezes o familiar, quem está próximo, vai ter que engolir sapo um pouco, não adianta, Uhum. né? Para depois, isso vai deixar magoado ele? Vai, às vezes deixa, né? Mas é o entendimento de que é uma condição, né? É uma condição que precisa ser tratada E e que que às se vezes a pessoa você não tem controle. força ali naquela hora, você só vai aumentar a explosão. Vai aumentar. Você vai Exatamente. aumentando a descarga de cortisol, a explosão, Sim. adrenalina Exato. e vai por aí.